Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, disponível em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos dar início a uma nova série batizada de Panorama 2020-2021, Mercado de Pneus e Bandas para Veículos Comerciais, que integra o Guia de Pneus e Bandas de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa sob o comando técnico do Paulo Vasques. Olá, Solange, tudo bem? Tudo bem. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova série de entrevistas com personalidades da indústria do transporte, que tem o objetivo de revelar o comportamento do mercado de pneus e bandas pré-moldadas em 2020 e as perspectivas para 2021. Exatamente, Solange. Para a gente abrir essa nova série do Panorama, nós trouxemos um convidado muito especial que conhece bastante esse mercado e atua como executivo de um importante fabricante de artigos de borracha. É o Thales Pinheiro, gerente de marketing da Vipal Borrachas. Seja bem-vindo ao nosso programa, Thales, e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com a Frota e Companhia. E vamos falar um pouquinho do que vem por aí, né? O que a gente está imaginando. É uma honra para a Vipal estar participando desse momento com vocês aqui. Então, foi um prazer também, Thales, receber você aqui no nosso programa. E para a gente começar, vamos falar um pouco do mercado de bandas pré-moldadas para veículos comerciais no ano passado. Eu queria que você resumisse como que foi o comportamento desse setor em 2020, diante da pandemia do coronavírus que abalou o país. E que se vocês restringem apenas ao mercado, nós vamos falar especificamente da sua empresa, por favor. Ok. Bom, o mercado de bandas, ele já vinha sofrendo dificuldades, né, em função de economia, de panorama político e tudo mais. A nossa economia vinha dando uns sinais de retomada, até que a gente foi pego aí pela pandemia. Tivemos um primeiro semestre bastante turbulento, né, por conta dos impactos. Foi bastante difícil, acho que para todas as empresas, não só para a Vipal. Havia, né, uma certa incerteza ali para a gente reorganizar como é que a gente ia fazer todo esse cenário futuro, o que ia acontecer. Não se tinha muitas informações, era uma grande novidade para todo mundo. Mas o mercado vinha dando sinais de melhora e a gente foi pego de surpresa aí por essa questão da pandemia, e isso abalou bastante os resultados, né, eu acho que de todas as empresas, da Vipal também. Mas, de forma geral, a partir do segundo semestre, a gente começou a sentir uma melhora, né, até porque o próprio setor de transporte, sendo considerado uma atividade essencial, né, para a atividade econômica do país, passado aquele momento de susto, aquele momento onde a gente estava com muitas incertezas, a gente começou a ter que colocar a mão na massa, ter que começar a se reorganizar. As coisas continuavam tendo que ser transportadas, a indústria continuava tendo que produzir, obviamente com certas restrições, e muitas, né? Mas o mercado, a partir do segundo semestre, começou a dar sinal de melhoras, um sinal de aquecimento, longe daquilo que se projetava lá no início do ano, obviamente, né? Mas, de forma geral, eu acho que ele acabou fechando de uma forma positiva. O grande desafio, eu acho, das empresas como um todo, era garantir abastecimento naquele momento, né? Era muito difícil isso, diante de tanta incerteza, de tanta dificuldade. E aí a gente viu muito disso acontecer, né, com os próprios caminhoneiros, a dificuldade que eles tinham de entregar suas cargas, de se deslocar pelo país, faltava infraestrutura, faltava tanta coisa, que ainda falta, na verdade, já era uma herança lá do passado, né? As nossas estradas, infelizmente, elas não estão totalmente preparadas para receber esses profissionais. Mas, né, a gente chama aqui de esses guerreiros da estrada, eu acho que eles cumpriram o papel deles, e isso acabou refletindo nos nossos resultados. E o transporte continua acontecendo, né, com essa retomada aí no segundo semestre. Essa é a forma que a gente enxergou assim em 2020, de uma forma bem geral. Bom, agora vamos trazer esse assunto diretamente ligado à Vipal. Como que esse cenário impactou os negócios da sua empresa e quais as saídas encontradas para enfrentar esse momento? Bom, qualquer crise, né, qualquer momento de dificuldade, ele acaba impactando diretamente a reforma de pneus, porque o setor do transporte como um todo, a cadeia do transporte,
ela sente os impactos muito rápido, né, de qualquer movimento da economia, porque no momento em que há um aumento da demanda, a gente recebe de bate-pronto essa demanda também, ela repercute para a cadeia como um todo, mas, por outro lado, quando as coisas não vão tão bem, a gente também sente muito rápido. Então, a gente passou esse primeiro semestre com tamanhas incertezas, os nossos reformadores, né, no Brasil, principalmente, com muita dúvida de como que as coisas iam acontecer, se eles iam conseguir se manter de portas abertas. Nós tivemos em muitas cidades do país reformadoras sendo fechadas, né, e a gente tendo que entrar até dar apoio jurídico para essas empresas, para eles poderem manter de portas abertas, por serem uma atividade essencial. Então, o primeiro semestre foi muito ocupado, muito difícil. Já a partir do segundo semestre, a gente começou a sentir essa retomada, né, da economia como um todo, do transporte. Os nossos reformadores voltaram a ter demanda, né? Não foi, obviamente, o resultado que a gente esperava, né, como eu expliquei anteriormente, mas o segundo semestre nos garantiu fechar dentro de um panorama bem positivo para aquilo que a gente traçava como cenário para 2020. Então, a gente atingiu os nossos objetivos. Foi muito difícil para fazer isso, porque nós tivemos que fazer uma série de rearranjos na nossa operação, tanto na indústria quanto na operação comercial, principalmente, né, para fins de garantir aí uma certa segurança no atendimento da cadeia como um todo. A gente teve que mudar muita coisa, a gente teve que adequar as nossas indústrias para garantir que a pandemia não nos fechasse, porque esse era o maior risco que a gente via no início, principalmente da pandemia, era como controlar isso dentro das nossas fábricas, porque a gente, desde o início, a gente partiu de um princípio que nós tínhamos que fazer o máximo possível para manter a cadeia abastecida, né, os nossos reformadores abastecidos e, consequentemente, a reforma acontecendo lá na ponta dos nossos transportadores. Ok, Thales, para a gente fechar esse bloco, qual que é o retrato atual do mercado de bandas pré-moldadas, agora, nesse momento? Olha, nós estamos... a gente começou em 2021 de uma forma bem otimista, até diante do cenário negativo que a gente tem com pandemia e tudo mais, mas a gente tem conseguido atender as demandas dos nossos clientes. A gente tem tido bastante demanda, isso nos deixa muito felizes, porque, de certa forma, o setor de reforma é um sobrevivente dessa pandemia, né, por ser uma atividade não só econômica, né, essencial para a indústria do transporte, mas também por próprio transporte como um setor econômico, né, a gente o setor de reforma de pneus, ele acaba sendo uma grande oportunidade para o transportador para ajudá-lo na redução dos seus custos, da otimização dos seus resultados. Então, assim, o mix de pneu novo mais reforma, ele é uma realidade no setor de reforma como um todo, né, no setor de transporte como um todo. Então, para a gente, este momento, ele está sendo positivo, tá? A Gipau era uma empresa otimista por natureza, tá? Então, a gente prefere olhar o copo meio cheio do que o copo meio vazio, a gente brinca aqui. Então, o cenário é difícil, ele é repleto de obstáculos, porque a gente continua com as fábricas tendo que operar dentro de critérios muito rígidos de segurança sanitária, não só aquelas impostas pelos órgãos, né? Mas também aquelas que a gente entendeu ao longo da caminhada que faziam sentido. Como eu comentei anteriormente, o nosso maior objetivo dentro da indústria agora é garantir o abastecimento, e para isso eu tenho que evitar qualquer surto. E graças a Deus, né, e a competência do nosso pessoal de indústria, nós até esse momento não tivemos nenhum problema com grandes surtos, com muitas pessoas contaminadas. A gente tem conseguido controlar em todas as nossas fábricas, né, tanto na Argentina quanto na Bahia e Nova Prata, a gente tem um bom controle disso. Então, obviamente que as pessoas se contaminam, mas a gente consegue manter a operação dentro do mínimo necessário. Então, a gente olha para um cenário otimista nesse momento, um positivo, tá? Nós achamos que 2021, dentro de tudo que vai ser complicado de a gente conseguir cumprindo, porque a gente também não tem muita certeza de como vão acontecer as coisas a partir de agora, porque, né, as coisas podem mudar a qualquer momento. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vem passando por um período de
muita coisa fechada, o governo estadual ele acabou restringindo bastante a economia do estado por questões sanitárias, que aí não convém a gente discutir o que é certo e o que é errado. Hoje, muito dessa discussão acaba sendo política, mas o fato é que aqui a gente está com bastante restrição, mas ainda assim conseguindo atender. E o mercado dando uma resposta muito positiva para as nossas iniciativas. Os reformadores foram muito parceiros conosco, entenderam os momentos difíceis, que a gente passou por momentos de abastecimento bem complicados com eles, mas acho que a resiliência é a palavra, de ordem desse momento, é se manter firme, com o propósito de abastecer toda a cadeia, e a gente vem cumprindo. Obviamente que a demanda da reforma ela está diretamente ligada à economia. Se a economia continuar se mantendo do jeito que ela está, a gente se mantém estável. Mas, à medida que as coisas vão melhorando, isso também acaba impactando de uma forma muito direta no nosso negócio. A gente também vai melhorando com a economia. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga avançar nesse processo de imunização das pessoas. Eu acho que a vacina é algo importante pelo menos para dar uma aliviada nos hospitais, para que a gente possa ter espaço para atender as pessoas que precisarem, para que a gente possa ir abrindo a economia e aquecendo o mercado, para que o mercado possa voltar a ser o mercado que já tivemos no passado aí recente. Ok. Perfeito. Ok, Thales, ok, caros ouvintes. Vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2020-2021 do mercado de pneus e bandas para veículos comerciais, que integra o Guia de Pneus e Bandas de Frota e Companhia. Hoje estamos conversando com o gerente de marketing da Vipal Borrachas, Thales Pinheiro. Bem, Thales, você comentou agora há pouco sobre a situação atual do setor. E agora eu pergunto a você, quais os gargalos que ainda atrapalham a expansão da atividade nesse momento, fora a pandemia, é claro? Bom, o mercado de reforma, como no geral, ele é um mercado muito maduro. Então, consequentemente, ele é um tanto quanto estável. Obviamente que ele sofre esses altos e baixos conforme a resposta da economia, mas hoje, o principal gargalo ainda é a pandemia, na nossa opinião. É difícil de lidar, mas hoje, na prática, é isso. Enquanto a gente não conseguir resolver a questão da circulação das pessoas da economia, a gente vai ter alguma dificuldade de fazer esse mercado crescer. A gente não aposta em grandes crescimentos, porque, como eu disse, é um mercado bastante maduro, mas eu acho que a resposta que a economia der ao longo dessa jornada, agora ao longo de 2021, vai respondendo diretamente no mercado de reforma de pneus. Como eu já falei anteriormente também, o mercado de reforma ele está automaticamente muito ligado ao setor do transporte. Se o setor de transporte cresce, a gente cresce junto. A gente acompanha ele, a gente acompanha a demanda do transporte no Brasil. E aumentando a demanda do transporte no Brasil, a gente, consequentemente, cresce junto. Acho que o principal gargalo está em questão de infraestrutura de transporte no Brasil, independente de pandemia, a gente já tinha isso no passado, a gente continua tendo hoje. O transportador, ele é uma categoria bastante sofrida, ele tem desafios muito grandes para cumprir aí ao longo da sua jornada. Não é fácil ser transportador nesse Brasil hoje, nós temos problemas aí para o motorista circular, independente de ter pandemia ou não. A gente viu isso lá no início, os caminhoneiros reclamando muito das condições deles poderem ter um lugar para ficar, um lugar seguro, mas isso já acontecia antes também. Eu acho que o Brasil precisa investir em infraestrutura de estrada, e quando eu falo de estrada não é só asfalto, é estrutura para receber o transporte modal, que é cerca de 75% das cargas transportadas no Brasil rodam sobre pneus, Então, o maior gargalo, eu acho que hoje, exceto a pandemia, seguramente é a falta de infraestrutura e essa economia um pouco travada que a gente vem sentindo aí nos últimos anos. A gente precisa fazer um pouco isso, deslanchar o transporte também, deslanchar.
Bom, Thales, vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós sabemos que a vacinação contra a Covid, ela infelizmente caminha a passos lentos no Brasil. Como você vê a realização da FENATRAN esse ano e a participação da Vipal nessa feira? A gente, desde o ano passado, né, nós tomamos uma postura muito segura com relação a fazer ou participar de eventos presenciais. A posição da Vipal nesse momento é que a gente só vai participar de algum evento desde que hajam condições sanitárias para garantir a segurança tanto dos nossos colaboradores como dos nossos clientes, né? Então, eu acho que a FENATRAN, a realização de uma feira de esporte, a maior feira da América Latina de transporte, uma das mais importantes do mundo, né? Ela não pode ser feita de uma forma insegura ou de uma forma que não vai dar o máximo dela. Então, para a gente, aqui da Vipal, isso está diretamente vinculado à capacidade de imunização que a gente vai ter da população brasileira. Se a gente tiver condições de segurança de ir para uma FENATRAN, nós seguramente estaremos lá, né? Até porque nós esperamos, a cada 2 anos, a gente espera ansiosos, né, por esse momento. Mas com a vacinação, né, como você mesmo comentou, a passos lentos, né, é muito difícil de garantir. A nossa expectativa é que, ao longo desse período agora, também com o aumento de capacidade de produção mundial de vacinas, né, talvez a gente consiga uma aceleração um pouco maior, com um pouquinho de boa vontade política também, talvez a gente consiga dar um pouco de velocidade nisso e garantir a realização de uma FENATRAN. Sem isso, é muito difícil fazer um evento desse porte, dessa magnitude, com a envergadura que ela precisa ter. Então, nós acreditamos que está dependendo basicamente de vacina nas pessoas. Uhum. Ok, Thales, e para finalizar o nosso programa, eu pergunto a você, quais as projeções para o mercado de bandas pré-moldadas para veículos comerciais em 2021? Olha, diante de tanta incerteza que a gente vem falando aqui agora, é bem difícil a gente fazer muitas projeções, né, muito seguras, mas como eu comentei, a Vipal é muito otimista, né, e a gente prefere olhar para as oportunidades de mercado que a gente está tendo. Nós olhamos com muito otimismo para 2021, a gente acredita que vai fechar um ano de uma forma bastante positiva. Nós trabalhamos arduamente durante o ano passado para que a gente se reestruturasse e tivesse condições para chegar nisso, tá? Nós, inclusive, assim, a gente teve que, ao longo dessa caminhada até aqui, nós tivemos que abrir mão de algumas linhas de produto, de algumas unidades de negócio que nós mantínhamos, mas que diante da pandemia se mostrou inviável mantê-las, justamente para garantir o core da empresa, que é a reforma de pneus. Então, nós estamos focados na reforma de pneus, como nunca tivemos, talvez, né? E isso nos dá uma segurança total de que, com o apoio dos nossos reformadores, né, a maior rede de reformadores do Brasil é a da Vipal, a gente tem uma capilaridade muito boa, a gente está disponível em todos os cantos desse país, a gente consegue dar um atendimento diferenciado para os nossos clientes, para os nossos importadores. Tivemos que fazer muita coisa para se adaptar a esse momento novo, usar ferramentas digitais para aquilo que nos é permitido, compartilhar conhecimento através das nossas redes sociais, através das nossas plataformas digitais, das mais variadas possível, para que a gente mantivesse o maior contato, a maior proximidade possível com o nosso cliente, com o transportador. Eu acho que isso nos trouxe até aqui com essa possibilidade de dizer sim, nós vamos sair daqui, nós vamos fechar 2021 vencedores, nós vamos atingir os nossos resultados com absoluta certeza. Então, essa é a forma como a Vipal enxerga o mercado. A gente aposta muito no mercado de reforma de pneus, no mercado de bandas, de pré-moldado, na reforma do negócio agro também, onde a gente também está participando. O mercado global de reforma é extremamente importante, não é só no Brasil, no mundo inteiro. A gente está presente em praticamente todos os continentes, em muitos países. E isso é uma visão que a gente tem de mundo, né? Não só de Brasil. Então, a gente aposta na reforma, como nunca, e a gente seguramente vai fechar 2021. Acho que o setor como um todo vai fechar um 2021 de forma positiva. É assim que a gente enxerga. Né? Perfeito. Bem, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o gerente de marketing da Vipal Borrachas, Thales Pinheiro, desejar um bom ano para você, para a sua empresa, e especialmente muita saúde também para você, para toda a sua equipe. Suas considerações finais, por favor, Thales.
Olha, eu queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer, né, tão bacana a gente poder trocar isso no momento de distanciamento, né, a gente conseguir achar momentos para isso, tá todo mundo correndo muito, trabalhando muito, arduamente aí para poder superar essa, mas eu acho que a mensagem é essa, é deixar um pouco de otimismo, um pouco de empatia, a gente olhar para o próximo, ver como é que a gente pode contribuir, não só com o negócio, mas também com a sociedade como um todo. Eu acho que é o nosso papel como cidadão, nosso papel como agentes de negócio, fazer o que estiver ao nosso alcance para tornar esse momento menos doloroso, menos pesado, né? É difícil dizer leve, porque diante de uma pandemia, fazer um ambiente ser leve é muito difícil, mas a gente com certeza pode contribuir muito para fazer as coisas funcionarem, com boa vontade, com dedicação, com empatia e com engajamento. Eu acho que essa é a palavra de ordem. A gente tem que se engajar numa causa. A causa é sair dessa com o menor estrago possível, fortalecer as nossas empresas, para que a gente possa continuar gerando emprego, gerando renda, gerando condições da sociedade, caminhar aí para uma saída dessa economia tão difícil que é a nossa do Brasil. Muito obrigada, Thales, pela sua gentileza em nos atender. Obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, caros ouvintes, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo, ou então nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.